Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus seja sempre eternamente louvado. Mais uma vez convido os irmãos, amigos, todos, que Deus conceder esta oportunidade de poder ouvir este áudio, este vídeo, para ouvirmos a palavra de Deus, esses conselhos santos, qual se encontra hoje no livro de Salmos, capítulo 143, versículo 10, que diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Meus irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, quando Deus tirou seu povo do Egito, Ele não levou por um caminho mais perto, porque olha só o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Meus irmãos, mesmo assim, Deus, com todas as provas que mostrou àquele povo, por tudo que passaram, vendo o mar aberto pelo poder de Deus, mesmo assim eles caíram em tentação e desobediência. Quando Deus mandou os espias, os 12 espias, olharem a terra de Canaã, e lá eles viram os gigantes, eles temeram e tiveram medo, porque tinha muitos homens altos e muito bem armados. E mesmo assim, eles vendo tudo o que Deus fez, Deus prevenindo ele de não desistir da jornada, para que eles confiassem no poder de Deus. Mesmo assim, eles não acreditaram. A ponto de todos aqueles que, a partir de 21 anos em diante, todos caíram, morreram no deserto. Salvo-se somente Josué e Caleb, porque confiaram no nome de nosso Deus. Assim devemos nós fazer como Caleb e Josué, confiar no nome do Senhor, não se importando com o que vem pela frente. Porque, como diz a Bíblia, o nome de Deus é maior que todas as coisas. Porque o profeta disse, maior é aquele que está com nós do que aquele que estão com eles. E tem tantas pessoas, que querem que Deus faça a sua vontade, se que ao menos nem a vontade de Deus nós fazemos, nem eles fazem. Meus irmãos, nós não podemos andar e viver sem a direção do Espírito de Deus. Entrega teu caminho, como diz a palavra de Deus, e confia no Senhor, e tudo Ele fará, porque só Ele sabe o desejo de nossos corações, e por certo nos dará o fim que nós esperamos. A verdade também, meus irmãos, é termos que aprender a saber que de tudo é Ele que devemos buscar. É só Ele que nós devemos buscar, os seus ensinamentos. Se queremos tomar decisões corretas, peça direção a Deus. Peça sabedoria a Ele. Porque o princípio da sabedoria é obedecer a palavra do Senhor, é obedecer a Deus. Todos os homens citados na Bíblia, meus irmãos, como homens sábios e cheios de poder, eles não viviam se ensoberbecendo, não. Eles diziam que não era deles as palavras e feitos, e sim tudo vinha de Deus. Prestem só atenção em alguns deles. José, por exemplo, quando o rei Faraó falou que estava sabendo que José revelava sonhos, e sondava os corações, que José desvendava enigmas, José respondeu para eles, respondeu para o rei do Egito, que as revelações dos corações, dos pensamentos, sonhos, pertencem a Deus. Quando Daniel foi chamado pelo rei da Babilônia, o rei Belsazar, o rei disse para Daniel, estou sabendo que tu, Daniel, revela sonhos e desvenda enigmas. Daniel respondeu e disse para o rei Beltesazar, o Deus que eu sirvo é quem revela os sonhos
e desvenda enigma. Meus irmãos, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. A primeira coisa da nossa vida é pedir que nos ensine a fazer a sua vontade. E a outra é que o Espírito de Deus nos guie. Então, né, irmão, vamos ver mais outro exemplo aqui citado na Bíblia. Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem. E olha que Moisés, meus irmãos, foi um homem criado e ensinado sobre o regime do Egito, do rei Faraó, onde ele tinha os melhores ensinadores. Mesmo assim ele disse para Deus: Não sou homem entendido nem sábio. Mas olha só, o que as respostas de Deus. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, dizendo Moisés a Deus, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo? Ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Meus irmãos, também em Gibeão, olha só o que Deus fez. Olha só o que um homem entendido faz. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede o que quiseres que eu te dou. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que, antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual, se não haverá. Meus irmãos, o problema do homem é querer se aparecer, é querer ser maior do que aquele que está sentado no banco, é querer ser mais do que o pequeno. Jesus Cristo disse: aquele que queira ser o menor, que queira ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, sirva. Como o próprio Jesus Cristo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Guie o Espírito de Deus na tua vida, e não nós que irá guiar o Espírito de Deus. Até aqui, Deus abençoe a todos e Deus seja sempre louvado.